Eu gostaria de chamar aqui o pastor que é um amigo dessa casa, homem de Deus, tem sido uma bênção esse casal aqui, esses 2 dias, já foi uma bênção, eu tenho certeza que Deus tem muito mais. Dê um forte aplauso pela vida do pastor Ivan. Podia ser normal, né, irmão? Amém! Glória a Deus. Aproveita que você está em pé e abençoa também a vida da pessoa que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Fala, Deus, que essa pessoa saia daqui hoje atualizada. Uma melhor versão dela mesma. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então eu quero falar um pouco com você nessa manhã sobre atualização. Diga comigo, atualização. Todos nós, nos dias de hoje, temos um smartphone e nós sabemos que quando nós não atualizamos, ele deixa de ser ou de fazer aquilo que ele poderia fazer. E alguns podem se tornar até inúteis diante dessa falta de atualização. Então é necessário que a gente possa estar sempre atualizando. Eu quero começar com você no texto de Hebreus, capítulo 8, verso 13. Quem está com a Bíblia aí, levanta aí para eu ver se você trouxe a Bíblia para a igreja. Coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Dá um beijo nela aí. Fala, gatona, gostosa, tamo junto. Amém? Eu sou apaixonado pela palavra de Deus e uma das coisas que o Senhor tem me chamado a fazer, se tiver ali, por favor, o bannerzinho, é desafiar a minha geração a amar mais a palavra do Senhor, a ler mais a Bíblia. E nós temos desafios de leitura da Bíblia inteira, para levar as pessoas a lerem a Bíblia toda, algo que nós sabemos que, estatisticamente falando, ainda há uma grande quantidade de cristãos que nunca leram a Bíblia inteira. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Pelo menos uma vez você já leu a Bíblia inteira. Olha como é minoria. Quem já leu aqui a Bíblia toda, pelo menos 3 vezes ou mais? 5 vezes. Quem já leu a Bíblia toda aqui, pelo menos 10 vezes? Não tem mais? Pois é. Nós entendemos que essa é a palavra de Deus, que é o livro que está sobre todo livro, que tem toda a verdade de Deus para as nossas vidas. Mas às vezes nós não estamos dando a ela a dedicação que nós deveríamos. Então, eu entendi isso há alguns anos atrás, e em 2010 Deus me deu o desafio de desafiar a minha geração a ler a Bíblia mais vezes, a se dedicar mais à palavra, e a importância de você ter essa visão geral da Bíblia constantemente. Pelo menos uma vez por ano, nós deveríamos ler a Bíblia inteira. E aí nasceu então um desafio que nós fazemos há 11 anos já, que é o desafio de ler a Bíblia toda em 42 dias, que a gente sempre faz no início do ano. Os primeiros 42 dias do ano, já desde 2010, nós fazemos a leitura da Bíblia inteira. E a partir dele nasceram outros desafios, como por exemplo o desafio 142 dias, que é a sua oportunidade agora de vir conosco, ler a Bíblia inteira, agora, começando no dia 30 de julho até dezembro, nós vamos ter mais uma leitura da Bíblia inteira. Então é uma oportunidade, por quê? Porque é um incentivo, né? É muito legal quando você sabe que você tem aí, no ano passado, nesse desafio de 142 dias, nós tivemos cerca de 3.000 pessoas participando, de vários lugares do Brasil e de várias nações. E é muito legal você estar conectado, né, com essas pessoas. A gente tem uns grupos no WhatsApp, foram 5 grupos do WhatsApp. Algumas pessoas participam e preferem não participar dos grupos, mas muitos participam dos grupos. E as pessoas estão compartilhando, incentivando uns aos outros, e isso é muito legal, é um desafio coletivo, e isso é algo muito legal mesmo. Então, esse ano, mais uma vez, nós vamos para a 6ª temporada desse de 142 dias, que é a oportunidade de você ler a Bíblia toda ainda esse ano. Tem gente que começou o ano fazendo meta, vou ler a Bíblia toda esse ano, e quando estava lá em fevereiro, março, já tinha deixado seu cronograma e sua leitura.
Então agora você tem a oportunidade de vir com a gente nos nossos cronogramas, participando. E nós temos alguns prêmios como incentivos, né? Então nós temos opção de canecas, temos opção de camisetas, como essa aí, ó, de capa a capa em 142 dias, desafio vencido, oração, Bíblia Sagrada. Então, é um tempo de oração, um tempo de leitura da Bíblia, tem os cronogramas dizendo o que você deve ler a cada dia. E se você quiser mais informações, você pode se inscrever no nosso site. Amém? Hebreus capítulo 8, verso 13. Tem pregador que vai pregar no lugar, né, Samuel? Aí leva as camisas, leva os CDs, não tem mais CD, né? Leva os livros. Então eu anuncio os nossos desafios, que é o trabalho que a gente tem feito, os nossos projetos aí, que é tudo online, tudo pelo site www.redeinsana.com.br. Hebreus 8:13, a Bíblia diz assim, ó: quando ela diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Eu quero enfatizar com você a segunda frase desse texto. Eu quero construir algo aqui para as nossas vidas hoje do Senhor, a partir da segunda frase como pontapé inicial para essa mensagem, que é quando diz assim, ó: ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Eu queria que você repetisse comigo: aquilo que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. O que esse texto está dizendo é que aquilo que não se atualiza, desaparece. Fala comigo: aquilo que não se atualiza, desaparece. Há cerca de 140 anos atrás, 1880 e pouco, a Kodak surgiu no mercado como uma empresa inovadora por permitir que as pessoas pudessem revelar as suas fotos. E isso revolucionou o mundo. As pessoas faziam fotografias e era possível então que você revelasse as suas fotos. E a Kodak ficou 100 anos no mercado permitindo que as pessoas revelassem. Então era normal, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, era normal que você pegasse um filme fotográfico, colocasse dentro de uma máquina, de uma câmera e fizesse as suas fotos. Quem lembra disso aqui? Quem nasceu aqui antes do ano 2000? Quem nasceu antes do ano 2000? Quer dizer que você é do século passado. Não queria te dizer não, mas nós somos do século passado, né? Então era comum que as pessoas viajassem e elas tivessem 36 fotos para tirar. Era ou não era? Você só podia tirar 36 fotos, a não ser que fosse rico e levasse 2 filmes. Mas normalmente era um só, então era aquela coisa, para fazer uma foto era toda uma preparação. Não é igual hoje, que você tirava 1000 fotos de uma única cor para escolher qual é que você quer, não. E a Kodak, então, estava bombando por causa dessa questão de revelar as fotos. A pessoa viajava, tirava 36 poses, voltava com um filme fotográfico, levava para revelar, esperava 2 semanas, pagava caro para revelar as fotos, e quando pegava as fotos, descobria que tinha algumas que queimaram. Não era assim? Entendeu? Riscou, né? E aí tinha os negativos, que aí se você quisesse uma cópia adicional, você ia lá no negativo contra o sol, escolhia essa aqui que eu quero. Lembra disso? E aí, no final da década de 80, ali no período da década de 80, a Kodak teve a oportunidade de criar a câmera digital, onde não seria mais necessariamente você ter um filme fotográfico. Você poderia até revelar, só que a partir de um arquivo digital. E aí a Kodak pensou o seguinte: se nós criarmos a câmera digital, nós vamos perder o nosso maior negócio. Qual que é o nosso maior negócio? Revelação de filmes. Nós vamos acabar com aquilo que nos trouxe até aqui 100 anos. Nós vamos acabar com o nosso principal negócio. Então, nós não vamos fazer a câmera digital. E a Kodak falou: nós não vamos fazer a câmera digital. Só que o que aconteceu? Em poucos anos, a câmera digital era uma realidade. Porque quando alguém não faz, essa ideia nasce na cabeça de outra pessoa. É assim ou não é? O próprio Deus, e eu creio que é de Deus mesmo,
porque Deus é maior interessado nisso, Ele é o doador de ideias, e Tiago diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, como um download descendo do céu para as nossas vidas. Amém? Então o próprio Deus, Ele vai plantar ideia na mente de alguém. Se esse alguém não executar, Ele vai passar a ideia para outra pessoa. E aí o que aconteceu? Em poucos anos, todo mundo tinha uma câmera digital no bolso. É verdade ou não é? Hoje você não viaja mais e leva a sua câmera digital, porque você leva seu celular. Diga-se de passagem, é melhor do que a maioria das câmeras digitais que você já viu. É verdade ou não é? O que é isso? Diga comigo, atualização. Sabe o que aconteceu com a Kodak? Faliu. Quebrou. Porque quando você não atualiza, você está, como diz o texto aqui, prestes a desaparecer. Então olhe para alguém perto de você e diga assim, atualize. Eita Jesus! Hoje eu vim aqui dizer para você, nós precisamos atualizar. E atualizar não significa ser da moda, irmão. Mas significa que existe uma melhor maneira de fazer aquilo que você está fazendo hoje. Aquilo que você está fazendo hoje, existe uma maneira melhor de fazer isso. E isso é atualização. E Deus veio aqui te desafiar a passar de nível, a ir para a próxima fase, a ir além do que você já foi e viver mais do que você já viveu. Porque como eu disse aqui na sexta-feira, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Deus não deseja que você viva no ontem. Ah, naquele tempo era tão bom. Aquele tempo é que era bom. Não, Deus deseja que você possa dizer, hoje é melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje. Na minha vida. Você pode dizer amém? Fala comigo, atualização. Quando nós não nos atualizamos, irmão, nós podemos sofrer as consequências disso. Meu pastor costuma dizer que se Abraão, Gênesis capítulo 22, verso 12, você puder só colocar esse versículo lá, Gênesis 22, verso 12. Meu pastor costuma citar esse texto, ele costuma dizer que se Abraão não tivesse se atualizado, ele tinha matado Isaque. Eu falei aqui na sexta, né? Porque qual era a instrução de Deus para Abraão? Pegue o seu filho e o sacrifique. Aí vai Abraão. Quando Abraão chega lá, que ele levanta lá o cutelo para matar o menino, Deus fala, opa, atualização. Se ele não se atualiza, ele mata o menino. Se tivesse sem sinal ali, não ia chegar a mensagem de Deus. Já era o menino, né? Isso fala o que para mim e para você? Olha lá, ó, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negaste seu único filho. Era a atualização. Sabe qual é o problema? Tem muitas pessoas que estão andando na instrução passada. Ah, porque Deus falou para você fazer algo e você está na instrução passada e você não procurou saber qual é a instrução de agora. E agora, Deus? O que o Senhor tem para hoje? Sabe por quê? Porque o maná de ontem não serve para hoje. Deus é um Deus de novidade. Tudo que é natural, tudo que é orgânico, tudo que é verdadeiro, tudo que é real, está em movimento. Só o que é sintético que é parado, não cresce, não muda. Você tem uma planta que é sintética, que é artificial, ela não cresce. Verdade ou não é? Ela não muda. Por quê? Porque ela é artificial. Agora, aquilo que é natural está crescendo, está avançando, está em movimento. Isso é no nosso corpo, isso é na natureza. Então nós precisamos estar em movimento, nós precisamos estar mudando todos os dias. Então olhe para alguém perto de você e aí profeticamente dá um tchau para ela. Dá um tchau assim, ó. Fala assim, ó, tchau. Diga para ela assim, essa pessoa que você está vendo hoje, pode se despedir dela. Porque quando você me encontrar daqui a pouco, eu vou estar melhor. Pode aplaudir o Senhor. Por quê? Porque estamos atualizando. Para atualizar algumas coisas eu preciso. Primeiro, não julgue ter alcançado. Por que algumas pessoas não mudam? Porque elas acham que já é isso aqui, pronto e acabou. Paulo escreve aos Filipenses. Uma das últimas cartas que Paulo escreve é aos Filipenses quando ele estava preso. E Paulo escreve e ele diz, eu não julgo ter
alcançado. Paulo já tinha ali aproximadamente 20 anos de ministério, ele já tinha viajado em tantos lugares, ele já tinha pregado tanto, ele já tinha feito tantos discípulos, ele já tinha vivido tantas coisas em Deus, mas ele está escrevendo assim, eu não julgo ter alcançado. Sabe por que algumas pessoas pararam no tempo? Porque elas acham que elas já viveram o que elas tinham que viver. E hoje eu vim aqui dizer para você, se você está vivo ainda, irmão, glória a Deus por isso. Se o Covid não te levou, aleluia. Se Jesus ainda não voltou e ainda não te arrebatou. Porque tem uma sobrinha que ela fala, eu não vou morrer não, a gente vai ser arrebentado. Não, vamos ser arrebatados. Se Deus não te arrebentou, não te arrebatou. Se você está aqui me escutando, é porque Deus ainda tem coisas a fazer na sua vida e através da sua vida. Senão Ele já tinha dado a sua passagem de ida. Se Ele não te chamou, diga aleluia. Fala assim, ainda estou aqui. E se eu estou aqui, é porque Deus tem uma missão para a minha vida. Então não julgo ter alcançado. Sabe, você viveu algo grande, aleluia, glória a Deus pelo que você viveu, maravilha. Senhor, sou grato por tudo que eu já vivi até agora, mas eu sei que existe mais e eu quero ir além do que eu já fui e viver mais do que eu já vivi. Não fala comigo, Deus tem mais para mim. Não julgo ter alcançado. Não julgue ter alcançado. Por quê? Porque às vezes nós achamos que já deu. Não, pastor, já vivi o que eu tinha que viver. Não. Não, pastor, eu já tenho 70 anos de idade. Você sabia que Cora Coralina, uma das maiores autoras da literatura brasileira, lançou o seu primeiro livro depois dos 70 anos de idade? Comece a pesquisar e descubra o quanto de coisas já foram produzidas por pessoas depois dos 50 anos, depois dos 60 anos. Por quê? Porque nunca é tarde para você começar alguma coisa. Nunca é tarde para você fazer algo grande. Pastor, não estudei até agora, também não vou estudar mais. Não, você pode começar agora. Você pode começar a fazer algo grande agora, amém ou não? Por quê? Porque nunca é tarde para você começar algo na sua vida. Para você viver um novo na sua vida. Antigamente a ciência acreditava que o cérebro chegava a uma determinada idade, ele estagnava. É isso aqui, o que a sua mente é isso e pronto, acabou. Essa era a crença científica de alguns anos atrás. Mas de alguns anos para cá, a neurociência tem mostrado e tem comprovado, através de diversos experimentos, que o nosso cérebro nunca para de expandir. Que eles chamam de neuroplasticidade, é a capacidade do nosso cérebro de expandir, novas sinapses, novos caminhos neurais, uma nova estrutura cerebral. A cada experiência nova que nós decidimos viver, o nosso cérebro muda. Quando Paulo fala sobre uma renovação de mente, essa renovação de mente não é somente no sentido de psique, mas é também mente no sentido de estrutura física do cérebro. Todas as vezes que você se decide, se propõe a fazer algo maior, algo diferente, algo que você nunca fez, isso muda quem você é. Como eu costumo dizer, você nunca mais é a mesma pessoa depois de um desafio que você se propõe a vencer. Eu me lembro que os primeiros desafios de ler a Bíblia toda em 42 dias que nós fazíamos, era uma coisa tão pesada. Quantas vezes eu estava na sala da minha casa com a minha Bíblia de madrugada, tomando vulcano, energético com café, para ficar acordado e lendo a Bíblia em pé, para não dormir, andando para lá e para cá na casa. E era um desafio ler a Bíblia toda em 42 dias. Mas com o passar do tempo, por causa da nossa decisão de vencer continuamente um desafio, isso já não é mais tão desafiador como era antes. E eu comecei a ver isso. Os últimos desafios que eu tenho feito, eu tenho visto que eu tenho conseguido ler todo o conteúdo do dia no dia. Um dia que eu atrasava, tinha que ler o desafio 42 dias, você lê 30 capítulos da Bíblia por dia. Então, se você atrasa 3 dias, são 90 capítulos. Então, um dia que eu estava atrasado lá, 90 capítulos para ler num dia, meu irmão. Eu ficava 12 horas lendo. E esses últimos desafios, tudo certinho, cronograma cumprido. Por quê? Porque você nunca mais é o mesmo depois que você vence um desafio. Aquilo que você tenta fazer a primeira vez, quem teve dificuldade aqui quando foi aprender a escrever? Tem uns que tem até hoje, né? Está vencendo em nome de Jesus. Foi difícil aprender a dirigir? Sim ou não? Hoje você precisa falar assim,
primeira, segunda, ai meu Deus, terceira. Não, você já se tornou automático. Fala comigo, automático. Por quê? Porque quando você vence um desafio, você nunca mais é o mesmo. Esses dias meu filho estava aprendendo a andar de bicicleta, quase que eu desisti. Eu falo, não, essa geração de hoje não sabe andar de bicicleta. Não nasceram para isso, eu desisto. Quando eu estava quase desistindo, o menino conseguiu andar de bicicleta. Falei, meu Deus, tão difícil. Será que foi difícil assim no meu tempo? Foi. Porque todas as vezes que nós vamos fazer algo novo, isso é difícil. Isso é desafiador, isso é grande, mas nós, como poder do Senhor, com a força do Senhor, com a ajuda do Senhor, nós vamos lá, nós vencemos o desafio e agora ele já não é mais tão grande assim. Nosso cérebro cresceu, expandiu, a nossa mentalidade mudou. Nós nos atualizamos. Então hoje eu vim aqui dizer para você, você está diante de um desafio, acredite, você vai se tornar maior depois que você vencer esse desafio. Você não será mais o mesmo. Então fala comigo, não julgo ter alcançado. Está tudo mudando numa velocidade incrível. A velocidade da mudança ela está cada vez maior, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se você pensar que no começo do século passado, por volta do ano de 1900, a população mundial era cerca de 1,5 bilhão de pessoas. População mundial, 1,5 bilhão de pessoas no ano de 1900. 50 anos depois, essa população mundial quase dobrou para 2,5 bilhões. Quer dizer, o que o mundo levou para alcançar de pessoas, desde Adão até o ano de 1900, esse número praticamente dobrou em 50 anos. No início do ano 2000, esse número tinha quadriplicado. Agora eram 6 bilhões de pessoas no mundo. Em 100 anos, o mundo multiplicou 4 vezes a população mundial. 21 anos depois, aqui nós estamos com 7,7 bilhões de pessoas. Quer dizer, em 120 anos, o mundo multiplicou 5 vezes. Sabe o que é isso? É a velocidade da mudança. Tem uma foto, coloca para mim aquela foto, por favor, que está 2005 em cima, 2013 embaixo. Tem uma foto que é usada para mostrar a velocidade dessa mudança do mundo. 2005, 2013. Olha só, ali em cima, 2005, isso aí foi na Praça da Sé, na posse do Papa Bento XVI, em 2005. Ali estavam as pessoas vendo a posse do Papa Bento XVI. 8 anos depois, apenas 8 anos depois, o mundo havia mudado completamente e agora todo mundo tem um smartphone na mão. Mesmo lugar, a posse do Papa Francisco, 8 anos depois, no mesmo lugar, você vê a diferença do mundo de 8 anos. Em 2005 e em 2013. A velocidade com a qual o mundo está se atualizando. Em 2005, coloca a foto do celular de 2005 aí, por favor. Em 2005, tinha esse celular aí, ó. Quem lembra desse aí? Quem teve esse celular aí? Era top, irmão. Não tinha smartphone em 2005. Gente, eu estou falando de 16 anos atrás. 16 anos atrás. Esse era o celular top. Se você dissesse para qualquer pessoa em 2005 que o seu celular em 2021 ia fazer o que ele faz hoje, essa pessoa ia dizer que você era doido. É verdade ou não é? Pense que em 2005, irmãos, nós não tínhamos Uber. Em 2005, você não tinha Netflix. Em 2005, as pessoas ainda iam na locadora alugar um filme para assistir no final de semana. Sim ou não? O DVD já era atualizado. Eu peguei um vídeo esses dias, irmãos. Eu achei um vídeo esses dias, eu achei muito interessante. Uma reportagem mostrando da preocupação dos fabricantes de LPs com a chegada do CD. Eu olhei aqui e disse, sabe de nada, inocente.
Tudo preocupado, e alguns dizendo, não, mas eu acho que o LP não vai desaparecer do mercado. Sabe de nada, inocente. Entendeu? Então essa é a velocidade da mudança. Você pensar que nessa época não tinha Facebook, não tinha Instagram, alguns dizem, graças a Deus, né? Não tinha TikTok. Minha filha falou assim, essa semana pra gente, mãe, você tem Facebook? Temos Facebook. É coisa do passado. Falei, meu Deus, como assim Facebook? Entendeu? Por quê? Porque a velocidade da atualização. Irmãos, nessa época não tinha WhatsApp. É ou não é? Acredite, irmão, nesse tempo aí desse celular, as pessoas ligavam. Quando você queria falar com alguém, você tinha que ligar para a pessoa, você acredita? Entendeu? E hoje a gente não tem paciência com ligação. Eu não tenho paciência com ligação. Mas manda um áudio que eu escuto em 2x. É assim ou não é? Eu assisto palestras em 2x no YouTube, irmão. Esses dias eu assisti um filme em 1.5. Um filme de 1h40, eu assisti em 50 minutos. Meu Deus, essa é a velocidade da mudança. 8 anos depois, lá naquela segunda foto, 8 anos depois nós já tínhamos o iPhone 5. Olha lá, 8 anos depois, 2013. Já estava assim, ó. Em 8 anos, olha como tudo mudou. 16 anos nós estamos aqui depois, e olha como tudo mudou. Fale para a pessoa que está do seu lado, está atualizando. E está sendo rápido. Aí nós temos duas opções, irmão. Ou a gente vê tudo isso acontecendo, ou a gente usa tudo isso ao nosso favor. E esse é o meu ponto aqui. O meu ponto é dizer para você, você pode usar tudo isso ao seu favor. Porque por muito tempo nós como igreja, nós dizemos, não, isso não é para a gente não. Né? Aí lá na virada do ano 2000 estava o pastor dizendo, internet é do anticristo, internet é do capeta. Aí 2020 o pastor se conecte aí para o culto online. É assim ou não é? É. Porque graças a Deus, porque nós podemos usar todas essas ferramentas para um propósito. Então, ao invés de ficar dizendo, meu Deus, o Pix é do demônio. Não, vamos usar, irmão, faça a sua doação pelo Pix aqui na hora do culto. Oh, coisa boa. Então, você aprender a usar essas coisas da melhor forma. Então, hoje eu vim aqui dizer para você que você precisa atualizar a sua vida. Que você precisa mudar, que você precisa melhorar e que você precisa utilizar todos esses recursos ao seu favor. Eu trouxe algumas fotos aqui quando eu vim aqui a primeira vez em 2012. Coloca aí, por favor, irmão. Olha aí, ó. 2012, gente. 9 anos atrás. Olha aí, gente. Não tinha, até a câmera, né, era mais ou menos, né, irmão? Não tinha nem a... Passa aí. Olha aí vocês. Lá no Bom Clima, pode passar. Olha a revista, contigo. Que queimou. Olha o Natan ali, gente, boné branco. Pode passar. Aí alguns falando, mudou muito. Olha aí o pastor. Olha o pastor insano aí, gente. Melhorei, me ajuda aí, gente. Atualizei, ó meu amor aí, ó. Sempre gata, né, gente? Pode passar. Olha o cupido aí, ó. Ontem teve um cupido atualizado aqui, né, irmão? Pode passar. Meu amor estava grávida do João, irmão. Agora o João está aqui, ó, 8 anos de idade aqui, ó. Pode passar. Olha lá. Isso aí foram o congresso que a gente fez a primeira vez aqui. Pode passar. Olha lá. Pode passar. Olha o pastor Ney, gente. Olha o Ivan ali, ó. O pastor Ivan. Pode passar. Tem mais? Olha a aglomeração, gente. Ninguém usava máscara. Olha coisa boa, né? Saudade quando os crentes usavam só uma máscara. Então, isso aí foi... Atualizamos. Ó, a TV, até a TV atualizou, né, Samuel? Foi melhor dessa vez, não foi, não? Pode passar. Acho que foi, né? É isso aí. Eu quis trazer isso aí só para te lembrar um pouquinho. Por quê? Porque outro ponto de atualização, atualizar às vezes é voltar. Fala comigo, voltar.
Você sabia que atualizar, às vezes, não significa necessariamente descartar completamente aquilo que você acha que é velho, mas você pegar isso e você fazer isso agora de uma forma melhor? Porque como você cresceu e como você mudou, é impossível que você faça algo que você fez antes da mesma forma como você fez. Você vai fazer isso de uma forma melhor. Eu li um livro que o título é bem insano, chama Roube como um Artista. É um livro incrível. E o cara fala assim, nenhuma arte é original. Inclusive ele cita Eclesiastes dizendo que não há nada de novo debaixo do céu. Nenhuma arte é original. Tudo que a gente faz, na verdade, é uma cópia de algo que a gente já viu. Só que ele falou, só que nós temos a incrível capacidade de melhorar as coisas. Então você nunca copia 100%. Você sempre vai dar o seu toque e vai fazer ficar melhor. Já viu aquela receita que você pega e você fala, vou dar uma incrementada aqui. Tem uns que estragam, né? Mas, em via de regra, faz o quê? Melhorar. Então essa é, muitas vezes, a atualização. O cinema já entendeu isso. O que é que o cinema está fazendo? O cinema está pegando o filme lá do Rei Leão, de 1994, e fazendo o quê? O mesmo filme, só que agora com a nova tecnologia. Aí bomba, sim ou não? Eles pegam lá a Bela e a Fera, de 1991, aí falam, vamos fazer uma nova versão da Bela e a Fera. Aí eles fazem com a nova tecnologia, e vai todo mundo louco querendo ver. Quando lançou lá o último dos filmes dos Vingadores, o filme de maior bilheteria da história do cinema até agora, eu estava em Manaus pregando, aí um amigo meu chamou, vamos para o cinema assistir o filme dos Vingadores. Eu falei, rapaz, tá ruim de assistir esse filme aí, tá tudo lotado. Ele falou, não, mas vamos lá para ver. Chegamos no shopping antes do shopping abrir. Já tinha uma fila gigantesca e as sessões estavam tudo esgotadas. Falei, eu não fiquei nessa fila por Jesus, vou ficar por causa dos Vingadores? Vou esperar sair. Vou esperar, vai ficar fácil de assistir esse negócio. Não precisa ser agora. Mas eu olhei aquilo e eu olhei para aquela fila e eu vi, irmãos, as irmãs da Assembleia de Deus de Saião e Coque. Eu vi gente de tudo quanto era idade na fila para assistir filme dos Vingadores. Por que isso? Porque eles pegaram uma história que marcou a vida das pessoas e fizeram agora uma nova versão. É ou não é? Aí aquele negócio lá que o menino gostava lá, quando era o do Capitão América do gibi, que era difícil, ele tinha que ir na banca, juntar dinheiro para comprar um gibi. Agora eles fizeram uma nova versão disso. Então atualizar muitas vezes é você voltar. Fala comigo assim, voltar. E sabe o que isso me fala? Quantas coisas a gente precisa voltar nas nossas vidas. Agora em um novo tempo, com uma nova mentalidade. Talvez tenha algo que você deixou, talvez tenha um ministério que você deixou, talvez tenha um sonho que você deixou, talvez tenha um projeto de Deus que você deixou, talvez tenha uma prática, sabe, que você deixou, sua vida de oração, sua vida de devoção, sua vida de leitura da palavra, uma missão que Deus te deu e você deixou pelo meio do caminho, e Deus está dizendo, é tempo de atualizar, é tempo de você pegar isso e agora em um novo tempo você fazer isso com mais intensidade, com mais coisas, com mais recursos, de uma forma muito melhor. Nós pregamos aqui as mensagens que nós pregamos em 2012. Mas de uma forma atualizada. Você viu meu esposo tanto que está atualizado, irmão? Entendeu? A gente está tudo numa nova versão. Ó, a irmã concordou, está mesmo. Glória a Deus por isso. Então é assim, quando as pessoas te encontrarem, elas têm que olhar para você e dizer assim, uau, como você melhorou. Como você mudou para melhor. Amém? E esse mudar para melhor significa muitas vezes reviver algumas coisas, só que numa nova forma, numa nova concepção. Porque isso é poderoso. Amém? A outra coisa que eu quero falar para você, desafios nos atualizam. Fala comigo, desafios nos atualizam. Como que eu posso atualizar? Aceite os desafios de Deus para você. Como eu disse aqui, o desafio vai te fazer crescer. Você nunca mais vai ser o mesmo depois que você venceu um desafio. Ah, pastor, a pandemia fez isso com muita gente, empurrou muita gente para viver coisas que eles nunca tinham vivido, porque eles foram obrigados a se atualizarem. A pessoa estava ali, ela estava fazendo de um jeito a vida toda, aí agora veio a pandemia e ela disse, agora eu não posso mais atender clientes presenciais, o que eu vou fazer? Agora eu vou vender online. Aí o que ela descobriu? É muito melhor, é muito mais fácil, e esse é o futuro.
Nos Estados Unidos isso já é uma realidade, no Brasil isso já é quase a nossa realidade. As pessoas não vão sair de casa mais, a não ser que elas queiram ter uma experiência. Ninguém vai sair de casa para comprar uma roupa. Comprar roupa eu compro pela internet, chega na minha casa. Na verdade, o futuro é o seguinte, já é uma realidade. Você vai comprar o tênis e com uma impressora 3D você vai poder imprimir esse tênis sem ele precisar vir pelo correio. Isso já é uma realidade. Inclusive, já existem prédios inteiros sendo construídos com impressora 3D. Isso já é uma realidade. Agora, nós podemos usar tudo isso ao nosso favor. Como eu disse aqui, há sempre uma forma melhor de fazer aquilo que você está fazendo. O que você está fazendo? Faça isso de uma forma melhor. Atualize isso. Eu estou vendendo pastel, então eu vou fazer um pastel melhor. Aí lá em Brasília o pessoal fez o quê? Eles criaram uma pastelaria, não sei se tem aqui, mas eles criaram uma pastelaria que você chega e você monta o seu pastel na hora. Então você fala, eu quero isso aqui no meu pastel, eu quero isso aqui no meu pastel. O cara vai colocando dentro da massa tudo que você vai escolhendo e ele fecha e ele frita o seu pastel do jeito que você escolheu. Então, ao invés de você chegar, tem esse pastel, tem esse pastel, tem esse pastel, escolhe. Então, fala, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Aí os meninos vão lá, eu quero queijo, eu quero Nutella, e eu quero mais Nutella, e eu quero mais Nutella, e bota mais um pouquinho de Nutella, e bota também morango. Por quê? Porque é uma forma atualizada de fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Fale para alguém que está perto de você aí, existe uma forma melhor de fazer o que você está fazendo hoje. Fala para ele, atualize. Aceite o desafio de mudar. Mudar é um desafio, irmão. A gente tem dificuldade com as mudanças, é normal. A gente gosta do que é cômodo, do que é seguro. A maioria das pessoas vem para a igreja e elas sentam sempre nos mesmos lugares, sim ou não? Eu estou aqui desde sexta-feira com você sentando no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente procura sempre aquilo que a gente já fez para fazer de novo. E às vezes tudo que a gente precisa é o quê? Mudar de lugar. É você ir sempre por um caminho e falar assim, agora eu vou por um caminho diferente. Aí o seu cérebro, opa, um desafio aqui. Inclusive, dentro da neurociência, eles falam sobre a dificuldade que, com o passar do tempo, algumas pessoas têm de criar novas memórias. Sabe por quê? Porque elas entraram tão no automático que elas não conseguem novos aprendizados e novas memórias. Tem dificuldade, inclusive, de lembrar das coisas. Por quê? Porque não exercitaram o seu cérebro, fazendo sempre algo novo. Aí eles chamam de neuróbico, que é o quê? É a atividade para o cérebro, é a ginástica para o cérebro. Assim como você precisa de ginástica para o corpo, você precisa de ginástica para o seu cérebro. Quando você faz isso? Quando você usa sempre o relógio numa mão, aí você tira o relógio do braço que você usa e coloca no outro braço. Aí toda vez que você vai olhar a hora, opa, não está aqui. Aí você obriga o seu cérebro a sair do conforto. Então são pequenas atitudes, tem um livro chamado Mantenha o Seu Cérebro Vivo, você encontra nas lojas americanas por R$19, eu estou fazendo propaganda aqui. Foi assim que eu achei ele, com 80 e poucos exercícios de neuróbica, que são exercícios pequenos que você faz todo dia para poder tirar o seu cérebro do automático. Porque nós precisamos de mudança. Nós nascemos para mudança, nós nascemos para desafios, nós nascemos para enfrentar gigantes, para vencer batalhas, nós nascemos para mudar todos os dias, para não julgar ter alcançado, mas para ser melhor a cada dia. Deus nos fez para isso, porque nós somos a imagem e semelhança dEle, e é no poder dEle que a gente vence os desafios. E eu quero completar dizendo isso para você. Não tenha medo dos desafios, sabe por quê? Porque você não vai vencê-los sozinho. Aí entra o nosso diferencial no meio de toda essa atualização. Nós temos o favor de Deus ao nosso redor, em nós, nas nossas vidas. Nós temos a ajuda do alto. Eu falo sobre essas coisas e eu falo para as pessoas, isso não é autoajuda, isso é ajuda do alto. Porque não é na força do meu braço, é na força do Senhor. É quando eu oro e falo, Deus me dá uma estratégia, me dá uma direção, e Deus me dá uma instrução. E Deus me dá uma direção. Todas as pessoas que ficaram quebrando a cabeça, um dia eu fiz um culto temático chamado Quebra-Cabeça. Aí eu divulguei um cartaz, um cara com a cabeça toda quebrada, assim, sangrando. Para variar, tinha que ter um pouquinho de sangue, né? E aí, eu fiz ali aquele cartaz, eu falei do quebra-cabeça. Eu falei, mas quantas pessoas estão quebrando a cabeça, tentando encontrar soluções, quando na verdade tudo que elas precisam fazer é parar e escutar a instrução de Deus. Você está quebrando a cabeça com alguma coisa? Pare e pergunte para Deus, Deus, o que eu preciso fazer? Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te dar uma direção.
Josué estava diante de muralhas gigantescas, ele quebrando a cabeça e dizendo, o que a gente vai fazer agora? E Deus falou, pega o povo, marcha durante 7 dias, no 7º dia dá 7 voltas nessas muralhas, e as muralhas vão cair. Hoje, para a gente que conhece o final da história, isso é super legal. Mas imagina lá no 3º dia alguém batendo a mão no ombro de Josué e dizendo assim, rapaz, tem certeza que esse negócio vai dar certo? Porque já tem 3 dias que a gente está aqui feito uns malucos, e até agora essas muralhas nem tremeram. Mas tudo que você precisa fazer é obedecer à direção de Deus. Eu tenho falado sobre criatividade, sabe o que é criatividade? É o criar de Deus com a sua atividade. Criatividade não é você ter uma ideia, criatividade é você escutar a ideia de Deus e executá-la. É você escutar a direção de Deus. O primeiro criativo da Bíblia, o primeiro homem cheio do Espírito Santo na Bíblia foi Bezalel, no capítulo 31 de Êxodo. Ele não foi cheio do Espírito Santo para pregar, para profetizar, para escrever livro, para poder fazer mensagens, não. Ele foi cheio do Espírito Santo para fazer arte. E sabe o que ele precisava fazer? Ele não precisava criar nada, ele só precisava obedecer e fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Então Deus não falou para ele assim, ó, cria aí uma arca da aliança. Não, Deus falou, você vai fazer a arca da aliança desse jeito, você vai pegar essa madeira, você vai revestir de ouro, vai ser desse tamanho, vai ter as argolas, vai ter o lugar para colocar as varas vão ser desse jeito, vai ser desse jeito. E Deus só deu as instruções, ele só precisou obedecer às direções de Deus. Tudo que você precisa fazer é ser guiado pelo Espírito Santo e obedecer às direções de Deus para a sua vida. Deus, o que eu preciso fazer em relação ao meu casamento? Deus vai te dar uma estratégia. Deus, o que eu preciso fazer em relação à minha empresa? Deus vai te dar uma estratégia. Deus, o que eu preciso fazer em relação ao meu ministério? Deus vai te dar uma estratégia. Deus, o que eu preciso fazer, Deus vai te dar uma estratégia. Obedeça a estratégia de Deus. Faça aquilo que Deus mandar você fazer, mas faça alguma coisa. Porque é no poder do Senhor que você vai vencer os seus desafios. E quando você aceitar o desafio e você vencer o desafio na força do Senhor, você cresceu. 1 Samuel 17 é o texto que eu gosto de usar para falar sobre desafios. Davi está diante de um desafio. O desafio é, existe um gigante filisteu que está com um exército filisteu confrontando o povo de Israel e nem o rei, nem ninguém tem coragem de lutar com ele. Davi o quê? Davi é um menino que ninguém acreditava. Davi é um menino que estava cuidando de ovelhas e o pai chegou para ele e falou, vai lá, porque naquela época não tinha um WhatsApp, não tinha telefone, não tinha como saber notícia, e o pai manda o menino ir lá, vai lá saber como é que estão os seus irmãos e leva essas comidas aqui para eles. Aí sai Davi, e aí quando Davi vai levar aquelas coisas para os irmãos, ele chega lá, tem um desafio. O rei fez um desafio e ele prometeu uma recompensa para quem enfrentar o gigante. Davi fala, como é que é? Desafios trazem recompensa. Diga comigo, desafios trazem recompensas. Davi fala, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aí levanta Davi, aquele menino que ninguém dava nada por ele, mas que decidiu aceitar um desafio. E ele fala, eu vou enfrentar esse gigante. Aí ele é subestimado. Os irmãos dele viram para ele e falam assim, você é presunçoso, o seu coração é mau. Ei, todas as vezes que você decidir se atualizar, todas as vezes que você decidir melhorar, todas as vezes que você decidir mudar, vai ter pessoas que vão subestimar você. Vão dizer, só está querendo ser agora, só está querendo aparecer, só está querendo. E você fala, estou querendo não, eu estou sendo mesmo. Estou atualizando, irmão. Ou você atualiza ou você fica para trás, porque eu estou avançando. Eu falei aqui na sexta-feira, avançar às vezes significa deixar algumas pessoas para trás. Isso é inevitável. Tem pessoas que fazem parte do seu passado, mas não fazem parte do seu futuro. Então às vezes você vai avançar, vai ter que deixar algumas pessoas. Fala tchau para ela, diga, eu te dou notícias lá na frente. Porque eu estou avançando. Amém? Sabe o que ele fez? Avançou, meu irmão. Passou daquela fase, da fase da ofensa. Tem gente que ofende, meu irmão não está acreditando em mim. O pastor não está acreditando. Nem o pastor de Davi acreditou nele, meu irmão. Saul olhou e falou, o que é que esse moleque quer aqui, menino? Isso aqui não dá nada não, não presta para nada não. Então eu quero dizer uma coisa para você. Eu vim aqui dizer para você, você precisa ser direcionado por Deus, aceitar os desafios de Deus para a sua vida e entender que você vai encontrar resistências muitas vezes. Persevere, prossiga, avance, avance. Eu me lembro de um dia que um pastor de jovens que era um referencial para mim, de um ministério, e um dia eu fui pedir para ele orar por mim, porque eu queria ser fera que nem ele. E ele olhou para mim e disse assim, pessoas como você não precisam de oração, você só precisa ser influenciado.
Não quis nem orar por mim. Eu falei, gente. Alguns anos depois eu estava fazendo uma conferência minha, e lá estava aquele pastor, e ele me chamou num canto, e ele disse assim, ele se ajoelhou, e ele disse assim, coloca a mão na minha cabeça e libera sobre a minha vida aquilo que você tem na sua vida. Falo, Deus, obrigado pela oportunidade de permanecer. Porque aqueles que te subestimaram um dia, lá na frente eles podem reconhecer o seu valor, se você não desistir. Sabe quem foi João Marcos? João Marcos foi o cara que Paulo não quis levar. Ele falou, esse menino birrento aí que nos abandonou na primeira viagem, não vai com a gente. O negócio foi tão sério, a treta foi tão grande, que a Bíblia diz que Barnabé e Paulo se brigaram feio por causa desse João Marcos. E não conseguiram mais andar junto. E Barnabé falou, então tá bom, eu levo João Marcos comigo, vou para outro rumo. Aí foi por um lado e Paulo foi para o outro lado. Por causa de João Marcos. Aquele menino que abandonou eles na primeira viagem. Sabe o que aconteceu com João Marcos? Sabe quem João Marcos se tornou? O autor do Evangelho de Marcos que você tem na sua Bíblia. Foi escrito por esse cara que Paulo não quis levar na sua viagem. Sabe o que acontece no final da sua vida, quando Paulo está escrevendo para Timóteo? Ah, Timóteo, quando você vir, traga João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Lá na frente, Paulo teve que reconhecer quem João Marcos se tornou. Irmão, se Paulo subestimou alguém, então pode ter certeza que muita gente vai te subestimar. Mas não permita que essa ofensa te impeça de avançar. Atualize, mude, continue aceitando os desafios de Deus para a sua vida. Siga a direção de Deus. Faça o que Deus te chamou a fazer. Enfrente o gigante e vença o desafio. Se atualize, permaneça, persevere, mude, porque o tempo vai passar. E sabe o que vai acontecer? Lá na frente, algumas pessoas vão te olhar e vão dizer assim, uau, olha o que você se tornou. Olha o que você se tornou. Quando eu me reconciliei com o Senhor, o pastor da igreja que eu era na época, virou para o meu discipulador e falou, ixi, esse Ivan aí, ó, isso é problema, hein? Isso aí é um menino problemático, vai te dar canseira. Já conheço esse tipo de crente. Sabe o que ele estava falando? A verdade, irmão, porque eu era canseira mesmo. Mas eu decidi permanecer. E um dia, esse pastor teve que me procurar para reconhecer o homem de Deus que eu era e me pedir perdão. Hoje eu vim aqui dizer para você que o tempo vai passar. Permaneça. Mudando sempre, melhorando sempre. Sabe, pastor, hoje eu não estou legal, não estou numa fase boa da minha vida. Tudo bem, mas você vai melhorar hoje, você já vai sair daqui melhor. E vai dizer, pois é, mudei, melhorei. Alguém vai te encontrar e falar assim, mas há 2 anos atrás eu te encontrei, eu mudei, não sou essa pessoa mais. Faça um ato profético, eu falei isso lá na igreja quando eu ministrei isso, faz um ato profético, sai daqui e faz uma mudança, muda o cabelo, pinta, corta, faz um penteado novo, muda alguma coisa como ato profético essa semana, amém ou não? Sabe, faça algo que você não fez ainda, vá a um lugar que você não foi ainda. Gente, tem pessoas que moram perto de lugares que elas nunca visitaram. Eu já estive no Rio de Janeiro algumas vezes, cheguei lá, um monte de gente lá da igreja nunca foram no Cristo Redentor. Falei, a gente está vindo de longe para ir no Cristo Redentor, que está aqui, vocês não vão. Pão de Açúcar, um dos lugares mais lindos que eu já conheci no Rio de Janeiro, lá, maravilhosa vista e tal. Um monte de gente que nunca foi, tem incentivo lá para poder o povo nem pagar para poder ir. E o povo não vai. Às vezes o novo está tão perto, tão acessível, nós não estamos acessando. Então faça algo novo, vá comer num lugar que você nunca comeu. Você que é casado, vai levar a tua esposa num lugar que você nunca foi. Amém, casados? Você que é solteiro, vá como um ato profético. Mas faça algo que você não fez ainda. Mude a sua vida, mude a sua mentalidade, expanda, atualize, sai da mesmice, porque Deus te chamou para o novo. E o novo é desafiador, mas o desafio te faz crescer. Não é na sua força, é na força do Senhor que você vai vencer esses desafios. É na força do Senhor que você vai vencer esses desafios. E para atualizar, eu quero finalizar dizendo para você, use o que você tem para chegar onde você não foi ainda. Tem gente que está esperando o que ela não tem para poder fazer alguma coisa. O dia que eu tiver dinheiro, pastor, aí eu vou fazer. O dia que eu tiver, aí eu vou fazer. Não, Deus está dizendo para você, pegue o que você tem hoje e faça com isso. Sabe o que Davi fez?
Davi foi lá, Saul então quando se convenceu de que ia aceitar, afinal de quando não tem ninguém mesmo, vai tu mesmo, irmão. Pegou a armadura dele e colocou em Davi. Davi não conseguia nem andar. Sabe o que isso significa? Quando você está tentando ser aquilo que você não foi chamado para ser, você não consegue nem andar. Pare de tentar ser aquilo que você não foi chamado para ser e seja aquilo que Deus te chamou para ser. Davi foi lá, tirou aquela armadura e falou: não dou conta com isso. Eu vou usar o quê? Eu vou usar o que eu sei usar. Ele pegou as pedrinhas, 5 pedras, ele pegou o alforje de pastor, ele pegou a funda, ele pegou o cajado, era o que ele usava todos os dias, era o que ele tinha nas mãos, e foi com isso que ele venceu o desafio. Sabe o que isso me fala e fala para você? Você já tem o que você precisa para ir para a sua próxima fase. O que você tem hoje? Talvez você tenha uma criança. E eu falo isso porque os filhos são flechas que o Senhor nos dá. Sabe, você tem um celular. Quantos tem um celular aqui? Hoje você tem uma ferramenta poderosa na sua mão, sim ou não? No seu celular tem máquina de escrever, tem disquete, tem pendrive, tem câmera. Sim ou não? Tem tudo isso aí no seu celular. Você tem ferramentas poderosas na sua mão que você poderia estar usando para fazer algo. Irmãos, quanto mais o mundo avança e quanto mais a tecnologia avança, mais indesculpáveis nós nos tornamos. Paulo, para pregar de uma cidade para outra, ele precisava passar dias em cima de um camelo. Nós, em poucos minutos, nós estamos em um outro lugar. Com as tecnologias que nós temos hoje, sim ou não? Então você precisa usar tudo isso ao seu favor. Hoje você tem no seu celular uma câmera melhor do que muitas câmeras de cinema que foram usadas há alguns anos atrás para fazer filmes. Você tem uma câmera melhor do que essa no seu celular. O que você está fazendo? Faça alguma coisa que vai edificar a vida de alguém. Faça alguma coisa que vai transformar a vida de alguém. Sabe, antigamente você precisava ter um contrato com a gravadora para ir para um estúdio, para poder prensar um CD lá na Zona Franca de Manaus e depois você sai tendo que vender CD. Hoje você entra para o seu quarto, você faz uma canção que transforma o mundo. Alessandro Vilas Boas foi o cara que entrou para dentro do quarto dele com um celular e ele gravou uma canção que daqui a pouco o Brasil inteiro estava cantando. Yeshua, sim ou não? Gravou, irmão, não tinha nem tecnologia, não tinha estudo, não tinha gravador, não tinha nada, não tinha nem voz direito. Que alguns falam: rapaz, esse cara canta. Mas sabe o que isso fez, está fazendo? Alguém está fazendo alguma coisa com aquilo que tem. Daqui a pouco você vê a Bethel Church nos Estados Unidos cantando a música do Alessandro. Normalmente a gente vê os brasileiros cantando as músicas dos americanos. Aí está lá os americanos cantando a música de um cara que não esperou ter alguma coisa para fazer alguma coisa. Ele fez com o que ele tinha. E hoje Deus falou para você, está falando para você aqui: use o que você tem hoje. O que você tem hoje? Use isso para transformar a vida de alguém. Use isso para mudar a vida de alguém. Você tem algo nas suas mãos hoje que você pode entregar nas mãos do Senhor. Existem 5 pães e 2 peixes na sua mão. Existem algumas vasilhas. Existe algo que você pode usar hoje que vai transformar a vida das pessoas. Então faça alguma coisa. Davi pegou o que ele tinha e ele derrubou aquele gigante. Não na força dele, mas na força do Senhor. Fique de pé no seu lugar hoje. Eu quero dizer para você que não é na força sua, é na força do Senhor. Apenas ouça a direção. Deus, o que eu tenho que fazer? Ouça a direção de Deus e faça alguma coisa. Faça alguma coisa, escreva um livro, grave um vídeo, faça um canal, sabe? Abra uma empresa, inicie uma startup. Sabe o que as pesquisas mostraram recentemente? Estudos consideráveis, que as maiores empresas, as mais bilionárias que vão existir daqui a 20 anos, elas não foram inventadas ainda. Elas ainda vão nascer. Sabe o que significa? Alguém vai ter que criar essa empresa. E pode ser você que vai trazer essa solução. Sabe, irmão, nós precisamos parar com o pensamento escapista de achar: Jesus está voltando, pastor, não preciso fazer nada. Deixa eu dizer algo para você. 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu estava falando para o Samuel ontem. Paulo tinha essa esperança. Ele diz assim: aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficamos vivos, subiremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Sabe qual era a esperança de Paulo? Que Jesus voltasse no tempo dele. Sabe quantos anos se passaram? 1970 anos depois.
nós estamos aqui. Nós acreditamos na vinda do Senhor, mas eu quero dizer uma coisa para você. Pode demorar mais 100 anos. Pode demorar mais 300 anos. Tomara que Ele venha hoje. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas eu quero dizer, e se Jesus não voltar daqui a 300 anos, o que você fez? Então nós precisamos voltar, nós precisamos trabalhar, sabe com qual mentalidade? Como se Jesus fosse voltar hoje. E como se Jesus fosse demorar mais 300 anos para voltar. Porque Paulo morreu. Ao contrário do que ele achou que ia acontecer. Paulo escreve isso no início do seu ministério. Ele era um novo convertido quando ele escreveu os Tessalonicenses. Tinha pouco tempo. Lá na frente, Paulo já tinha mudado essa mentalidade. Quando ele escreve, por exemplo, a Timóteo, fala: completei a carreira. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Imagina se por causa dessa visão escapista de Paulo dizer: está acabando. Jesus está voltando mesmo, não vou fazer nada. Se Paulo não tivesse feito nada. Se ele não tivesse escrito nenhuma carta. Se ele não tivesse pregado. Se ele não tivesse feito, trabalhado com tendas inclusive. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto Jesus não vem, nós estaremos aqui fazendo algo para transformar a nossa realidade. Nós estaremos fazendo algo aqui pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos. Porque o tempo passa, irmão. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você precisamos fazer algo. Eu e você precisamos fazer algo. Graças a Deus, nesse tempo de pandemia, nós tivemos a consciência de que precisávamos lavar as mãos, usar álcool em gel. Sabe por quê? Por causa de um cristão chamado Louis Pasteur, um dos maiores cientistas da história, cristão, que passou a sua vida para provar a existência de micro-organismos vivos e que eles podem causar doenças. Numa época que a ciência do seu tempo não acreditava que uma doença poderia ser causada por um fator externo. Esse homem, iluminado pelo Espírito Santo, ele gastou a sua vida, eu li a biografia dele, ele gastou a sua vida para provar que doenças podem ser causadas por micro-organismos vivos externos. E foi assim que se descobriu a existência de vírus, bactérias, micróbios, e foi possível, inclusive, a invenção das vacinas, graças a um cristão. Agora imagina se esse cristão tivesse dizendo: não, Jesus está voltando, não tem problema não, deixa o mundo se perder. Não, ele falou: eu vou fazer algo considerável pela minha geração e pelas próximas gerações. Sabe qual é o galardão que esse doutor vai ter lá quando ele chegar lá no céu? Ele vai ver milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que foram salvas por causa das vacinas que foram criadas, porque um dia ele decidiu fazer alguma coisa. Sabe o que Lutero disse? Se o mundo fosse acabar amanhã, hoje eu plantaria uma árvore. Sabe o que é isso? Eu preciso fazer algo hoje, até que Jesus venha. Eu preciso trazer uma solução para esse mundo. Se hoje nós temos livros impressos, é graças a um cristão chamado Gutenberg. Johannes Gutenberg foi o pai da imprensa. O primeiro livro impresso foi a Bíblia de Gutenberg. Ele morreu sem ver o resultado do seu trabalho. Mas sabe qual é o resultado do seu trabalho? Nós temos livros. Nós temos Bíblias. Amém? Por causa de um cristão que pensou: eu vou fazer algo. Que recebeu uma ideia de Deus e decidiu executá-la. Que decidiu criar uma solução para esse mundo. Sabe, irmão, entenda uma coisa: ministério não é só o que você faz dentro de 4 paredes da igreja, não. Quando você está trabalhando lá no seu serviço, isso é ministério. Quando você está estudando lá fora, isso é ministério. Você é um crente de tempo integral. Aonde você estiver, você precisa manifestar o reino de Deus. Você precisa melhorar. Você precisa trazer soluções. Ah, eu estou nessa empresa aqui, isso aqui é só uma distração. É não, irmão, é uma oportunidade de você glorificar o nome do Senhor, de você melhorar a vida das pessoas, de você trazer solução para esse mundo e para que todos vejam e saibam que é Deus na sua vida. Jesus falou: resplandeça a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ei, quando você é um péssimo funcionário, você está queimando o filme de Jesus. Não adianta você ser um ótimo obreiro na igreja e um péssimo funcionário na empresa que você trabalha. Você está queimando o filme de Jesus. Lá onde você trabalha, você tem que ser o melhor. Por quê? Por causa de Jesus. Lá na escola você tem que ser o melhor por causa de Jesus. Lá na internet você tem que ser o melhor por causa de Jesus. Atualize a sua vida por causa de Jesus. O mundo está lendo uma Bíblia que é a sua vida.
E você vai trazer soluções para esse mundo. Você vai trazer respostas para esse mundo. As grandes empresas dessa cidade vão nascer nesse lugar. As soluções para essa terra vão nascer nesse lugar. Por muito tempo a igreja disse: não, o cinema é do diabo e o diabo me dá o cinema. A política é do diabo e o diabo me dá a política. O teatro é do diabo, me dá o teatro. Quantos homens de Deus que hoje são celebrados, heróis da fé, que na época que o teatro estava bombando, ele dizia: teatro é do diabo. Graças a Deus que Jeová Nissi e outros decidiram usar isso. Amém? Então, irmão, ao invés de fazer isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o cinema fazer filmes que vão glorificar o nome do Senhor. Sabe o que você vai fazer? Você vai criar empresas que vão glorificar o nome do Senhor. Você vai escrever livros que vão transformar a vida de pessoas. C.S. Lewis, um dos maiores ateus da história, um dia se converteu. 3 anos lutando com Jesus, como no livro C.S. Lewis, o mais relutante dos convertidos, conta. Até que ele se rendeu a Jesus e ele decidiu contar histórias para falar de Jesus para as pessoas. E ele criou as Crônicas de Nárnia, a história do leão que dá a vida para salvar o seu reino. E ele tem pregado, mesmo depois de morto, as suas histórias estão pregando para gerações, porque ele decidiu fazer alguma coisa. Faça alguma coisa, escreva um livro, abra uma empresa, crie uma solução, melhore o que você está fazendo, sabe? Faça do seu casamento uma luz, faça do seu trabalho uma luz, faça daquilo que você faz uma luz. Você vai iluminar a vida das pessoas. Chegou o tempo da manifestação dos filhos de Deus. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus, irmãos, não é só quando você chega lá no mundo dizendo: oh, rabassou, e eu te digo, não. É quando você serve alguém. É quando você faz um serviço bem feito e você dá um sorriso para alguém e a pessoa olha para você e diz: por que você é assim? E você fala: por causa de Jesus. Por que você é desse jeito? Por causa de Jesus. Sabe por que eu estou te servindo com tanta excelência aqui? Por causa de Jesus. Sabe por que eu sou o melhor profissional? Por causa de Jesus. Então eu e você precisamos nos atualizar. Levante suas mãos comigo e diga: Deus, eu decido ser melhor hoje do que eu fui ontem. Fala: Deus, hoje eu estou atualizando, eu estou melhorando, eu estou mudando. Eu decido avançar, eu decido prosseguir, eu decido aceitar os desafios. Não é fácil mudar, mas eu decido mudar, eu decido melhorar, eu decido avançar, eu decido ser uma nova pessoa hoje, todos os dias, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, nós estaremos aqui manifestando a luz dele para esse mundo, para que todos vejam e saibam e juntamente compreendam que é dele, por ele e para ele, dele, por ele e para